Para as pessoas te conhecerem, fala o seu nome, a sua idade e o seu ministério. Meu nome é Simone Aires, tenho 46 anos, meu ministério é pastoral. Como que era a sua família em relação a Jesus? Se eles eram... se eles frequentavam ou se eles praticavam alguma coisa, assim? Bom, a minha família, ela era católica, né? Eles frequentavam raramente a igreja católica, né? E nós íamos juntos, né? Eu e minhas irmãs também participávamos, mas era muito raro. Mas eu fiz todo aquele ritual que tinha, era primeiro Eucaristia, comunhão, crisma, tudo isso eu participei, né? Eu concluí. Só que nós tínhamos uma vida assim que não frequentávamos mesmo, sabe? Nós não praticávamos nada que acontecia no meio ali religioso da Igreja Católica, né? Na verdade, quando que foi que você conheceu Jesus? Bom, quando eu conheci a Jesus, eu já era casada, né? Novinha, mas casada. E foi um processo bem complicado, porque a vida que eu levava antes de conhecer Jesus era bem difícil, né? Porque na maioria das vezes eu errei muito, né? Eu não conhecia as escrituras, então automaticamente a gente erra mesmo, né? Por não conhecer. Então, com todos esses erros que eu vivi, que eu passei, que eu cometi, me levou a buscar algo mais assim, concreto, vamos se dizer, para que viesse preencher o vazio que eu tinha no meu coração, né? Claro, primeiramente foi o meu esposo, né, para Jesus. E ele começou a orar por mim, para que eu fosse para Jesus. E eu conheci Jesus dentro de uma igreja evangélica, através dos louvores, né? Foi pelo louvor que eu me converti, que eu senti a presença de Deus, né? Que eu confessei a Jesus, foi pelos louvores. Então foi uma experiência bem, bem bonita. E você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos 25 anos. Mais ou menos na idade do Jonas? Isso. E como que era a tua vida antes de você conhecer Jesus? A minha vida antes de conhecer Jesus era bem conturbada, era complicada, assim, porque tudo que eu fazia não tinha, assim, limites, assim, né? Nem temor, porque eu não conhecia a Cristo. A gente vivia muito, assim, noitadas, a gente passeava, chegava fim de semana, a gente passeava em danceteria, discoteca, ficava altas horas, chegava em casa de madrugada. Então, assim, não se importava assim com a saúde, com o bem-estar, sabe? A gente queria mais buscar algo para preencher um vazio que tínhamos dentro de nós, né? Então, era uma vida assim bem complicada. E na época tinha uma fase que era de uma dança que existia. Hoje em dia eu acho que não existe mais, que era lambada. E você acredita que eu fui campeã de lambada? Fui campeã de lambada. Eu dançava lambada, tinha circos em lugares, em bairros que formavam, convidava as pessoas para participar de shows, e daí convidava, vem cá casal, vem você menina, sobe aqui no palco. Aí colocava música de lambada. E eu ia lá e dançava, nem conhecia a vida do meu parceiro que estava ali dançando comigo, mas dançava, vamos lá dançar. Cheguei a ganhar em primeiro lugar nesses concursos que haviam. Então, assim, eu fazia as coisas assim, aleatório mesmo, sem me preocupar se era bom para mim ou não. Essa era a minha vida. Eu dançava lambada e também eu comecei a ser gótica. Porque na época o pastor, ele também seguia essa linhagem assim de góticos, né? Capa preta, bota preta, roupa preta. E colocava essas roupas tudo para ir em danceteria. Então, nessa época, eu curtia muito. Eu achava interessante, eu achava assim, nossa, uma coisa diferente que faz com que chame a atenção das pessoas, né? E a gente queria chamar a atenção das pessoas, pois a gente não tinha Jesus, né?
Então eu coloquei capa preta, bota, inventava um monte de looks lá. O Jonas, outro gótico também. Claro, né? Nós não dormimos em cemitério, porque o verdadeiro gótico parece que dorme em cemitério, né? Isso não, a gente só colocava roupa mesmo. Então, essa é uma fase bem engraçada, que eu olho lá para trás e vejo, meu Deus, como Jesus é bom, né? E ter nos resgatado disso, né? Nos tirado desse meio, né? Que não traz nada para a pessoa, né? Não traz felicidade. Então, essa época foi bem esquisita. Ser gótico foi bem esquisito. E como que foi depois que você conheceu Jesus? Quais que foram as mudanças que tiveram ao seu redor, assim? Bom, as mudanças que houve ao meu redor. Eu mudei muito para comigo mesma, né? E para com as pessoas. Mudei para comigo porque depois que eu conheci a Cristo, eu comecei a ver quem eu era em Jesus. A pessoa que eu era em Jesus, né? Uma escolhida, né? Eu aprendi a ouvir a voz de Deus e saber que Ele me escolheu. E com isso eu comecei a enxergar as pessoas ao meu redor de outra maneira. Eu enxergava aquelas pessoas como filhos e filhas de Deus. Pessoas que precisavam ser amadas, ser abraçadas, ser ouvidas, né? E isso foi gerando em mim uma preocupação para com o próximo, coisa que eu não tinha. Eu já não tinha preocupação nem comigo, nem para com o meu esposo, antes de conhecer Cristo. Depois que eu conheci Cristo, aí comecei a enxergar. Deus, né, abriu os meus olhos para enxergar quem eu era em Cristo e quem são as pessoas em Cristo Jesus. E qual que foi a maior mudança que teve dentro de você? A maior mudança dentro de mim foi amar. Amar as pessoas, enxergar as pessoas, né? E também encontrar a paz que eu não tinha, né? Deus me trouxe paz. Deus me trouxe refrigério ao meu coração, né? Então, assim, isso mudou muito em minha vida, né? E amar, é o amor, né? O amor é o dom maior. Então, isso Deus implantou muito forte em meu coração. O que você tem hoje que você não tem antes de ter a vida transformada? Uma alegria em Cristo Jesus que eu não tinha, né? Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, né? Jesus. Então, eu sinto essa vida em mim, né? E eu sinto assim uma alegria abundante em minha vida, né? A gente se alegra com qualquer coisa, né? A gente se satisfaz com qualquer coisa, né? Jesus traz isso para nós, coisa que antigamente eu não tinha. Eu acho que eu tinha que ter alguma coisa para poder me alegrar. Eu tinha que sair para algum lugar, ou para ir uma danceteria, ou beber algo para satisfazer meu coração. E não, isso não é verdade. Isso quem traz satisfação em meu coração é Jesus. Ele sim traz uma verdadeira alegria. O pastor, o seu esposo se converteu primeiro e ele tentou, tipo, trazer isso pra você? Sim, ele tentou de uma maneira bem brusca, assim, sabe? Ele queria colocar Jesus na minha vida, assim, de qualquer maneira. Na época que ele se converteu, eu tinha uns gnomozinhos em casa. Era uma fase também bem complicada, que eu colocava uns gnomos no meio da casa. Não sei porquê, né? Meu marido não gostava. Quando ele se converteu, ele chegou em casa e ele jogou tudo fora. Gnomo, imagem, tudo. E ele não me falou por que ele fez isso. Então, na época, eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Faltou sabedoria da parte dele, né? De explicar na palavra, ó, isso não pode, isso não é certo. Mas não, ele chegou, ele estava no primeiro amor, assim, estava querendo jogar tudo fora.
que não condiz com a palavra, ele queria tirar tudo de nossa casa. E daí ele jogou tudo fora. E com isso foi me gerando uma raiva. Ao invés de ir para Jesus, não, eu fiquei com raiva. E toda vez que ele ia para a igreja, eu falava para ele assim: você vai voltar para casa, e não vai ter janta. Não vai ter janta. Se você for para a igreja, eu vou jogar todo o feijão que eu cozinhei na pia. Daí ele, mesmo assim, ele ia. E ele voltava bem diferente. Quando ele ia para a igreja, ele voltava outra pessoa. Ele voltava com os olhos inchados, vermelho. Eu falei: amor, o que aconteceu com você? O que aconteceu? E aquilo foi me gerando, assim, uma expectativa, sabe, de conhecer aonde ele estava indo, né? E ele orando por mim, ele orando sempre por mim, para que eu, por espontânea e livre vontade, fosse para a igreja, né? Não por força, né? Aí chegou uma hora que eu vi que ele estava muito estranho mesmo, mudado, diferente. Ele levantava de madrugada, ele começava a orar. Daí eu já ficava meio assim: meu Deus, o que ele está orando, né? E tal. Aí eu pensei: amor, eu vou com você na igreja. Aí no outro dia, fomos para a igreja. Aí foi ali que Deus realmente me pegou de jeito, me resgatou, fui assim, recebi algo novo assim no meu coração, conhecia Jesus, né? Conheci o verdadeiro louvor, a adoração, o que é adorar o Senhor, foi na igreja. Se você voltasse para o passado, para quando você não tinha relacionamento com Jesus, o que você diria para você mesmo? O que eu diria para mim mesma? Eu diria para que eu fosse buscar um preenchimento para o meu coração em Cristo Jesus dentro de uma igreja. Eu diria para mim: Simone, vá para uma igreja cristã, uma igreja que prega Jesus. Então, assim, eu diria isso para mim, sabe? Buscar as palavras em Jesus, porque só Ele tem a palavra de vida eterna, né? Então, eu buscaria uma igreja que prega Jesus. Tem alguma coisa que você se arrepende de quando você não tinha Cristo? Bom, eu me arrependo de tantas coisas. Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito antes é de ter mesmo ido ter essa busca por Jesus, sabe? Na minha juventude, eu pedi muita coisa, eu fiz muita coisa errada. Se eu tivesse conhecido a Cristo com meus 15, 14 anos, ou na adolescência, eu vejo que seria diferente, sabe? Seria diferente na minha vida agora, né? Eu poderia ter acrescentado muitas coisas para muitas pessoas, né? Mas eu falo isso para os jovens, né? Busque a Jesus enquanto você pode. Busque a Jesus com todas as suas forças, né? Enquanto você é jovem, né? Aproveite agora. Esse é o momento. Essa é a hora de buscar Jesus. Você tem algum recado específico para um jovem, ou para qualquer pessoa de uma idade que não segue a Jesus? Você, jovem, que você possa verdadeiramente encontrar, né? Encontrar Jesus, né? No seu coração. Você tem nessa juventude, essa força que você tem. Busque em Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai te dar vida. É Ele que vai te dar uma direção, pois Ele é o caminho. Bom, meu nome é Simone Bezerra dos Santos Aires. Tenho 46 anos, sou da Igreja Batista Vida Nova, sou pastora e eu não nasci crente.